Bom, pessoal, agora que a gente já aprendeu bastante sobre a programação no Java, né? Eu acho que está na hora da gente instalar o Android Studio e começar a fazer as nossas aplicações para os celulares Android, tá legal? O Android Studio IDE, ele é a ferramenta que te permite colocar imagens, colocar vídeos, colocar listas, acessar a internet e todos os outros recursos que a gente poderia utilizar no desenvolvimento de uma aplicação para o sistema Android, para os celulares Android. A partir de agora eu vou instalar o Android Studio, vou ensinar vocês os primeiros passos no programa, tá? Vocês se acharem, vocês localizarem as principais ferramentas e recursos e a gente vai criar a nossa primeira aplicação. Bom, pessoal, então agora nós faremos o download e a instalação do Android Studio. O primeiro passo é você vir aqui no Google e colocar download Android Studio, tá? Não tem muito erro. E ele vai te levar, eu vou pegar esse segundo link aqui, ó, que não é patrocinado. Ele vai te levar para essa página, ó, Developer Android, né? E você vai baixar. Primeiro passo, ele já até reconhece o sistema que você tá, né? Primeiro passo é baixar o Android Studio, ó, dá um accept aqui. Beleza, então baixa o Android Studio, espera baixar esse pacote e executa esse pacote aí. Bom, acabou de fazer o download, então abre esse arquivo, executa esse arquivo, né? Lembrando que você vai ter que ter uma boa conexão com a internet, porque você vai baixar uma série de pacotes. Percebam se você não está com o firewall do Windows ligado, se você está no modo de administrador, né, que você possa instalar programas que tenha todas as permissões adequadas, tá legal? E esse computador aqui eu estou rodando, ele é um i5 com 8 GB de RAM, perdão, um i7 com 8 GB de RAM, e eu sugiro que você tenha um computador equivalente, porque o Android Studio ele é bem pesadinho, assim, ele exige de bastante máquina e principalmente de bastante memória RAM. Então lembre-se que se você não tem o celular, você tem um simulador e o simulador ele ocupa bastante memória RAM, né? Então, se você não tem muita memória RAM, uma alternativa é você testar no seu aparelho, tá? Prosseguindo aqui na instalação, eu vou pedir para ele desinstalar a versão anterior, caso tenha, né? E vou prosseguir com a instalação no diretório padrão aqui, né? Então, vamos prosseguir com a instalação no diretório padrão mesmo, né? E install. Vai ter que esperar, que ele vai demorar um pouquinho aqui, vai extrair, instalar todos os pacotes. Então, aqui no meu computador demorou pelo menos uns 5 a 10 minutos, né, para concluir essa instalação. Então, ó, Next, Finish. Ele já vai iniciar o Android Studio aí pra gente, né? Então, aqui no meu computador demorou pelo menos uns 5 a 10 minutos, né, para concluir essa instalação. Então, ó, Next, Finish. Ele já vai iniciar o Android Studio aí pra gente, né? Aqui ele está perguntando se eu quero importar configurações anteriores do programa, né? Eu vou dar um não, ó, do not import e prosseguir normalmente aqui. Então vamos prosseguir aqui com a instalação. Ó. Eu vou deixar o tipo de instalação standard, né? Não vou mexer nisso aqui. Nesse momento, ó, você pode escolher esses dois tipos de temas, tá? Então aqui ele vai deixar os botões, a interface toda escura e aqui clara, tá? Por enquanto eu vou trabalhar com ele em claro, para que vocês se habituem com o programa, mas eu recomendo que a gente use a interface escura, eu acho que ela é mais agradável de ficar olhando muito tempo, enfim. Por enquanto eu vou começar com essa daqui, para que vocês não estranhem, né? O programa com a interface clara ele aparece melhor, mas depois a gente muda isso daí lá adiante, tá? Então eu vou prosseguir aqui com a instalação, Finish, e agora também senta e espera mais um pouquinho, porque o tempo todo ele vai estar baixando, instalando coisa, extraindo coisa, então
aguarde mais uns minutos aí agora. Percebam que ele instala também esse componente, que antes a gente tinha que instalar ele separado, né? O HXM. E em muitos casos, aí, muitos Androids que eu vejo que não tem as configurações adequadas, tipo o simulador não aparece, o layout não aparece, eu vejo que é porque falta o HXM, porém nessas últimas versões ele já instala o HXM junto com o pacote do Android, tá legal? Então, tudo instalado, tudo atualizado, vou dar um finish. E aí ele nos leva à primeira tela aí para a gente criar um novo projeto. Antes da gente prosseguir, pessoal, eu vou seguir aqui ó, em Configure e eu vou só aumentar o tamanho da minha fonte para que vocês enxerguem melhor no vídeo. Então, duas observações que eu vou fazer aqui agora. Uma coisa é você aumentar o tamanho da fonte, que é a fonte da UI. Tá vendo? Aqui é UI Options. Eu ligo aqui, ó, Override e ele está 12 o tamanho. Eu vou colocar aqui um 16 e alguns botões, alguns textos de interface vão aumentar o tamanho. Ele já avisa aqui que não é recomendado, porque o que acontece? Em alguns textos, se aumentar muito, ele come um pedaço do texto, ele corta, né, um pedaço do texto. Porém 16 aqui não tem problema, mas não estranhe se em algum momento vocês virem a minha interface um botãozinho meio para fora, porque eu aumentei o tamanho do texto aqui, né? Para vocês verem melhor no vídeo. Outra coisa é aumentar o tamanho do texto no código, tá? Então você vem aqui ó, no editor e você vai ter, por exemplo, fonte. E aí tá 12, ó, esse aqui é o tamanho do texto no código. Eu vou colocar 17. Opa! Tá legal? E aí você pode até trocar o tipo de fonte, se você quiser, né? Então eu vou deixar, vou pegar essa daqui que é maiorzinha e eu vou dar um apply e um ok, tá? Vocês viram que a interface já deu uma crescidinha ali, né? Então vamos criar o nosso primeiro projeto no Android Studio, tá? Eu vou dar um Start Android Studio Project. Aqui ele vai pedir para eu colocar o nome da aplicação. Eu vou colocar meu primeiro app. Perceba que ele deu um nome para o projeto aqui tudo junto. A gente tem aqui o nome que ele dá para o pacote, baseado no nome do aplicativo. E se a gente quer usar o C++ ou o Kotlin, que é a outra linguagem do Android Studio, né? Eu não vou deixar nada marcado porque eu vou usar o Java, né? Vamos prosseguir. Aqui a gente pode dar a API mínima para rodar a aplicação. No caso, quanto menor for a API, mais dispositivos vão rodar a sua aplicação, né? Porque vai englobar todos os dispositivos antigos, né? E outras plataformas aqui para rodar a sua aplicação, o Wear, o relógio, né, TV, enfim, Android, o carro, enfim, outras configurações. No caso, a gente vai sempre deixar aqui. Geralmente eu vou usar a API 15 mínima, vai rodar em quase todos os devices aqui, né? Aqui a gente tem alguns templates, tá, de aplicação. Então eu sugiro que vocês explorem. Pega um dia aí, senta aí bonitinho, cria cada um desses templates, né? Explora o projeto como que ele funciona, mas são alguns templates iniciais de aplicativos de Android, com botão, menu superior, várias tabs, né, para você navegar entre telas, né? Porém, vamos entender primeiro a Empty Activity, a atividade em branco, para a gente começar. E depois eu sugiro que vocês explorem cada um desses aqui, que vocês vão aprender bastante coisa, tá? Vou prosseguir com ele aqui. A tela principal, ele vai chamar de Activity. Eu vou deixar esse nome padrão aqui, ó, Main Activity, mas você poderia mudar, colocar aqui a primeira tela, ou o primeiro layout, ou enfim. E isso aqui é o nome da minha classe. No caso, seria a classe do Java, que vai controlar a tela, que vai estar ligada com a tela, né? Com os elementos da interface da tela.
E o meu layout, que é o layout correspondente a essa main activity, ele deixa o nome activity main. Eu não vou trocar esses nomes aqui, porque é muito comum que as pessoas usem aí, né, os exemplos que vocês vão ver, tal. A gente vai estar sempre falando desses nomes, porém você poderia estar dando outro nome para essas telas aí, tá? Então dá um finish e espera mais um tempão, porque agora ele vai criar todo esse seu projeto do Android, tá legal? E percebam que um projeto do Android é uma pasta que ele deu a localização lá atrás. Esse projeto aqui ele é feito com vários arquivos, existem centenas de arquivos lá montados nesse projeto. A aplicação de Android é basicamente uma compilação de todos esses arquivos aí, né? Porém, você não vai precisar mexer em todos os arquivos, vai mexer só em alguns, tá legal? Então, espera o projeto ser carregado completamente. Percebam que aqui ele está mostrando alguns processos de sincronização, ó. Aqui embaixo 2 processos também. Percebam que em algum momento pode ser que abra alguma janela pedindo para você dar um update ou fazer mais algum download. Faça isso caso o seu programa estiver pedindo. E agora tem que esperar. Vamos esperar ele carregar, que isso pode demorar mais alguns minutos. Bom, pessoal, então eu esperei aqui mais ou menos uns 10 minutos, mas mais ou menos uns 10 minutos eu tive que esperar para carregar todo o meu projeto, porque ele não está só carregando o projeto, ele está baixando os arquivos que faltam, as bibliotecas que faltam, tá? Então sejam bem pacientes nesse momento, espera tudo acabar de carregar, não ter nada mais carregando, nenhuma mensagem aparecendo aqui, tá? Percebam que alguns botões agora ficaram habilitados, né? E agora a gente consegue navegar dentro do programa. Não se impaciente nesse momento, porque ele demora mesmo, né? Então, o primeiro passo, pessoal, é a gente verificar o nosso SDK Manager. Ó, SDK Manager, esse botãozinho que tem aqui a setinha azul, a gente vai verificar as versões que a gente tem instalada na nossa máquina, né? Se você deixar ligado aqui, ó, o Pi, eu vou instalar a última só, 28, né? E se você quiser instalar alguma outra versão, você consegue por aqui também, tá? Aqui do lado você tem o AVD. AVD é o Android Virtual Device, é o device virtual simulador, tá legal? Se você abrir essa janela, no meu ele já tem um simulador criado. Se no seu não tiver, dá um Create Virtual Device. Perceba que você tem que ter a versão do simulador também instalada, tá? Então, aqui você pode selecionar o device, os modelos de celulares, né? Então, e aqui você pode escolher a versão dele, tá? Perceba que o Oreo eu não tenho instalado, então eu teria que baixar eles aqui, tá? No caso, eu não vou criar um simulador, você apertaria em Finish e ele criaria um item desses aqui também, né? No caso, eu vou deixar ele do jeito que está, vou fechar todo mundo, porque quando eu clico aqui em Run para executar a aplicação, ele vai abrir a janela de devices, incluindo os devices que eu tenho conectados no USB, tá legal? Então, se a gente conectar no USB e tiver o driver do tablet ou do celular instalado, tudo corretamente, você vai ver que ele vai aparecer em devices conectados e você poderia dar o OK e rodar o seu aplicativo Android no seu aparelho. Porém, lembra que alguns aparelhos têm que estar com o Developer Mode ligado, ativado, para isso daí funcionar. O Developer Mode ele está lá nas configurações dos Samsungs, por exemplo. Vocês podem ver que existe essa configuração lá. Você liga o Developer Mode uma vez só e ele para sempre te deixa visualizar ele aqui e testar. Tá? Então só verifiquem se o aparelho está com o Developer Mode ativado. No caso eu vou usar o meu Virtual Device, o meu simulador. Vou deixar ele clicado aqui, dar um OK e aguardar também. Nesse momento ele vai compilar a aplicação, né? Apertei o play aqui, ele até sumiu. Mas ele vai compilar toda a aplicação, no caso eu tenho a aplicação em branco, aqui eu não fiz nada ainda, e vai abrir o simulador
e vai executar essa aplicação no simulador. Então, por favor, por mais uma vez, ó, vejam aqui embaixo os processos acontecendo e aguardem, que isso também vai demorar alguns minutos para acontecer. O simulador ele é meio pesado, então ele abre e ainda demora um tempinho para carregar e abrir a aplicação e tudo funcionar corretamente. Então, vamos esperar mais um pouquinho. Tá? Então, ó, depois de alguns minutos, 2 minutos aqui, ele abriu o meu simulador, ó. E aí a gente tem a aplicação Hello World funcionando aqui, tá? Então, esse é todo o processo que você tem, né? E se eu clicar aqui no quadradinho para ele dar um stop, ele para a aplicação, né? E aí você tem aqui um celular, um Android mesmo, funcionando com os aplicativos, né? Enfim, vamos então entender como que a gente trabalha com o projeto do Android Studio, né? Eu vou dar aqui uma pequena introdução para vocês sobre a interface do programa, aonde estão as principais coisas e depois vocês vão seguir aí fazendo alguns aplicativos. Depois eu vou dar as direções aí para vocês criarem os aplicativos de vocês aí, tá legal? Então, por enquanto, eu quero mostrar a anatomia do projeto do Android Studio para vocês e essa interface do programa todo aí para vocês se acharem dentro do programa e entenderem como que ele vai funcionar, tá? Então, para começar, olha essa interface toda aqui e divide em alguns quadros aqui, tá? Aqui embaixo é o console, então você pode diminuir o console aqui, ó, no botão Build, ó, ele aumenta e diminui, expande e some, né? Aqui do lado você tem o assistente, ó, e aqui você tem o botão que recolhe o assistente, tá vendo? Ó, você abre e fecha ele, ou pelo botãozinho você recolhe ele aqui. E do lado esquerdo, mesma coisa com a aba Project, tá legal? Aqui no meio você vai ter o arquivo aberto, no caso vamos fechar ele aqui, vamos fechar o outro arquivo que está aberto aqui também. Tá legal? Não tem ninguém aberto e tá todo mundo fechadinho, agora eu consigo me achar melhor aqui, né? A aba Project, pessoal, é como se fosse um Explorer do nosso projeto, tá? Se você trocar aqui em cima o Android para Project, perceba que você vai ver as pastas, ó, ele te dá até o caminho, ó, C User Android Studio Project, meu primeiro app. Você vai ver que existe uma pasta lá com um monte de arquivos criados lá no Windows. No caso, a gente não vai deixar isso em Project, a gente vai deixar sempre em Android, que ele na verdade vai resumir os arquivos aqui só porque a gente precisa para mexer, para editar o projeto do Android Studio, tá? Aqui existem uns arquivos principais, ó, vamos abrir a pasta aqui, ó, Manifest, existe esse arquivo aqui, que ele é um dos principais. Aqui na pasta Java, essa primeira pasta tem um dos arquivos que estava aberto agora há pouco, que é o Main Activity. E na pasta Res, você tem alguns arquivos que são importantes, ó, o Layout e aqui em Values, tá? Aqui no Gradle, você tem esse primeiro arquivinho também que é importante. Basicamente, pessoal, tudo que a gente vai fazer no aplicativo de Android, só de você navegar entre esses arquivos, você vai ver que você já vai conseguir configurar, já vamos conseguir fazer grandes coisas aqui no projeto, tá? Então, o manifest, ó, ele é um XML, é uma configuração geral do aplicativo, tá? Só entendam por isso, por enquanto. O main activity, aqui é aquele nosso código de Java, né? Tudo que você aprendeu de Java até aqui nas minhas aulas de introdução, aqui só uma pessoa que entendeu todos os conceitos de Java vai estar entendendo o que está escrito aqui, né? Mas aqui é o nosso código principal, essa classe de Java que controla o layout principal da aplicação, tá? O layout da aplicação é esse Activity Main, eu já vou abrir ele, que ele demora um pouquinho mais para abrir. E a gente tem aqui alguns values, ó, os valores aqui, por exemplo, strings. A gente tem constantes aqui, né? Constantes são aquelas variáveis que não são alteradas. Por exemplo, o nome do aplicativo, ele não é alterado aqui. Então a gente pode armazenar
alguns valores de cores, né? Nomes, enfim, dentro desses arquivos. Aqui no build Gradle também você tem algumas configurações do arquivo, perdão, é esse segundo aqui, ó, algumas configurações do projeto, de versões do aplicativo ou pacotes, vamos dizer assim, integrações com outras ferramentas, né? Enfim, tudo isso aqui eu vou fechar, por enquanto não vai interessar a gente. E lembre-se que você tem o arquivo do layout, por aqui que você vai estar criando a interface da sua tela, tá legal? Lembra que o main activity, ele é o código, o activity main é o XML que esse código está controlando. Se você for aqui no main activity, você vai ver que em algum momento, ó, ele está associando isso aqui com o layout activity main. Então o activity main, ele é o XML que ele compõe, e por aqui você tem a paleta com botões, componentes, listas e tudo que você precisar de componente visual, você poderia arrastar para o palco, criar, mexer nas propriedades. Então, por aqui que a gente vai controlar as telas do aplicativo. Cada layout, cada tela do app pode ter um layout desse, diferente ali. Com isso, você conhecendo esses arquivos um pouquinho, ó, você vai saber que esses são os arquivos principais que a gente tem que utilizar aqui dentro do Android, né? Vamos fazer então o nosso primeiro experimento aqui, né? O que a gente viu lá, se eu executar, se eu fizer o build aqui, ó, quero executar no meu Nexus que está aberto aqui, no meu simulador que está aberto, ele vai dar um build aqui embaixo, vai executar, e o que a gente vai ver aqui é exatamente essa tela com esse componente aqui de texto, escrito Hello World, né? E ele vai estar sendo exibido aqui. Beleza? Então, um primeiro passo é vamos criar um novo componente, vamos explorar essa tela aqui. Primeira coisa, a gente vai perceber que, vamos minimizar aqui a aba Project, ó, a gente vai ter a tela inteira para trabalhar. A única coisa que eu tenho aqui é esse Hello World. Se eu selecionar ele, eu consigo ver os atributos dele aqui do lado. Ele está carregando, são as opções desse objeto, tá? Os parâmetros dele, né? Como ele é um texto, então você vai ter o valor do texto, o ID dele, né? A identificação dele, e, enfim, largura, altura, né? Deixa ele acabar de carregar aqui. Essa interface ela pode ser um pouco pesadinha, principalmente as primeiras vezes que você abre, né? Legal, então se eu selecionar ele aqui, você vai ver que eu tenho alguns parâmetros dele aqui, ó. Eu posso recolher essa janela e abrir, né, os atributos aqui. Então legal, se eu mudar esse texto aqui, por exemplo, ó, Hello World, bem-vindo ao Java, ao Android, né? Você vai ver que ele já vai mudar, né? E para algumas modificações, eu poderia dar o build de novo. Você vai ver que ele vai fazer um build um pouco mais rápido, né? Ele atualiza alguns dos componentes. Legal, então a partir daqui, ó, se eu trocar, a primeira vez ele demora um pouquinho para carregar, mas vamos colocar assim, Android, vou dar View All Attributes, eu consigo ver todos os atributos dele e Text Size, aumentei o Text Size dele, tá? Então, de novo aqui, ó, eu quero fazer algum tipo de interação aqui, né? Eu quero programar alguma coisa. Então, eu vou colocar aqui um novo botão. Ó, eu vou criar ele arrastando ele para dentro da minha interface. Vamos deixar ele aqui em cima, no cantinho mesmo, tá? Esse botão aqui, ó, vamos voltar aqui. Ele tem um ID. Tá vendo que o ID dele é button, né? Eu vou mudar esse ID, eu vou chamar ele de meu botão, tá? E o texto aqui, eu vou chamar, ó, seleciono o texto. E o ID dele eu vou dar ele de meu texto, tá ok? Aí, lembra que esse layout está associado a um código, né? Que é o mainActivity.java. Lá pelo código eu vou controlar o clique do botão. Quando ele der o clique no botão, ele vai trocar o meu componente, o texto, né? Do componente de texto. Então, aqui na minha classe Activity, né?
na main activity, a gente poderia declarar. Então, só para a gente entender esse código ele está ligado ao activity main, tá legal? Ele está usando aqui o setContentView para popular o layout usando o activity main. Perceba que isso aqui é uma classe que estende de uma outra classe que chama CompactActivity, que é, na verdade, a classe que tem as propriedades do layout, né? E da tela, enfim. Quando a MainActivity é executada, no método onCreate, né, ele já dispara essa função aqui. Então, vamos, primeira coisa de tudo, vamos colocar aqui, fazer um log, né, exibir uma mensagem aqui e aprender a usar o console aqui do Android, tá? Então, que ele já vem cheio de mensagens aqui, até por isso que eu até diminuí ele aqui. Para a gente fazer um log aqui, exibir uma mensagem, não é que nem no compilador de Java, que a gente usa lá o system.out.print. Aqui a gente pode usar um outro comando que é o log, tá? Ponto alguma coisa. Perceba que quando você começa a escrever, ele procura uma biblioteca, um comando, tá? Se antes de acabar de escrever, escrever log e der um tab, olha o que vai acontecer lá em cima, perto da linha do import. Ó. Tab, antes de dar o espaço, ó, tab. Perceba que ele importou lá em cima a linha import Android util log. Ele importou a classe para fazer o log, tá legal? Então, o legal do IDE do Android Studio é que ele vai fazendo umas coisas automáticas aí para você. Você vai dar um log.i e aí perceba que ele precisa de 2 argumentos. Ó. Eu vou abrir o parênteses, colocar o ponto e vírgula no final da instrução. O primeiro argumento é a mensagem e o tag, né? O primeiro argumento é o tag. Então, o tag eu posso chamar ele de, por exemplo, meu app, tudo junto, e a mensagem bem. Então, a tag meu app, message bem-vindo ao Android Studio, tá? Se eu executar isso daqui, percebam que ele vai mostrando no log tudo que está acontecendo, né? Você não vai conseguir achar a mensagem. Então, para isso que existe a tag, tá? Que ele está comendo até um pouquinho aqui, o G, né? Mas a tag, ela serve para você identificar os seus logs, tá? Então você deixa na busca aqui, ó, a mesma tag que você usou aqui para identificar, e ele só vai mostrar aqui as mensagens filtradas, tá? Essa função é disparada quando a activity aparece, ó. Então apareceu, disparou um log aqui. Tá legal? Então, o primeiro passo é esse, a gente mostrar, exibir uma mensagem aqui e aprender a usar o console, aprender até a filtrar as mensagens dele aqui. Isso aqui você pode deixar aqui e sempre você faz os logs utilizando uma tag específica, tá? Para a gente manipular esses componentes visuais, a gente precisa primeiro identificar eles no código, por isso que eu coloquei o ID, né? Então esse texto ele tem o ID meu texto, e esse é o ID meu botão, né? Então eu posso criar algumas variáveis aqui, percebam que é um código em Java normal, então uma variável eu vou criar primeiro declarando o tipo, então o tipo dele é button, ó, percebam que a classe button precisa ser importada, então eu uso tab, importei lá em cima o widget button, então um novo objeto chamado botão, eu vou dar o nome dele de botão, vai dar igual findViewById r.id. Olha lá, meu botão já estava até associado na lista de IDs, porque o editor, o IDE do Android Studio, a partir do momento que a gente colocou ele lá como ID, lá no arquivo do layout, ele já relacionou isso a um arquivo R. O R é tipo uma raiz do Android Studio, onde ele referencia alguns arquivos. Mais adiante a gente até fala disso daí. A partir disso, ó, a variável botão é o meu botão da cena. E a mesma coisa o texto. Ó. Se eu colocar aqui ó, TextView, importo ele com o tab. Ó. Perceba que ele importou mais uma linha de import lá em cima. TextView, texto, igual findViewById r.id.meu texto.
Tá legal? Então com isso a gente já conseguiu trazer aqui para a programação os dois componentes que a gente tem lá no nosso layout. Inclusive se eu chegar aqui e colocar texto.setText e quiser trocar o texto dele, eu vou colocar aqui, ó, Tito Petri, e vamos compilar de novo a aplicação. Então o que vai acontecer? No método onCreate, quando ele criar a view aqui para a gente, ele já vai dar esse log, vai obter esses dois componentes e vai trocar o texto do componente para mim. Ok? Então ó, já trocou, já está lá, Tito Petri. Legal, então ele já trocou a tela aqui para mim, o texto, né? Mas o Tito, eu quero fazer isso a partir do clique no botão, né? Que eu tenho um botãozinho ali, eu posso clicar nele, eu quero trocar o texto quando eu clicar no botão. Então, é mais programação. Você pode chegar aqui no botão, perdão, é botão.setOnClickListener, dá um tab para ele importar, e aí você vai dar um new onClickListener, um tab de novo, o que ele vai fazer, ele vai criar todo um bloco aí para você. Então, o que a gente está fazendo? A gente está configurando, botão, ponto, eu estou setando um listener do clique dele e eu estou construindo um novo event click listener, tá legal? E aí eu estou associando isso a um objeto do tipo view. View é um objeto do tipo visual, né? Um botão, uma janela, uma imagem, pode ser um objeto do tipo view. E aqui dentro tem a função que é executada quando ele clicar, tá? Então eu vou simplesmente transferir esse texto aqui para dentro, essa ação aqui, ó. Vamos fazer assim, eu vou copiar ela aqui e vou colar lá dentro. Então você vai mudar o texto para clicou, beleza? Vamos executar ele aqui de novo. Então o que está acontecendo aqui, ó? Então, ó, o que está acontecendo? Ele está dando uma mensagem que esse texto, ó, ele não pode ser acessado por uma classe interna, ele tem que ser declarado como final. Aqui fica mais uma coisa importante, ó, o logcat está dando o erro aqui para gente, né? Ó, o erro do build, né? Na aba build você vai ver que ele deu o erro aqui para gente, ó, tem que ser declarado como final. E ele já fala para você também que existe um erro, 2 cliques nele, ele já foi para a linha do erro, tá vendo? Então, legal. Então, essa é a primeira pista. 2 cliques, você caiu aonde é a linha do erro. Colocou o mouse em cima, ele fala que o objeto tem que ser declarado como final, né? Se você colocar na lampadinha aqui, ó, ou apertar o Alt Enter, ele vai dar aqui, ó, Make Texto Final. Ok? Ele já colocou o operador final aqui. Na verdade, é para ele não ser modificado depois, né? Você não pode atribuir esse text view a outro objeto depois, né? Se você quiser usar ele numa classe, é uma regra que ele vai ter aqui. Então percebam que o erro, vamos compilar ele de novo, mas percebam que o erro ele é fácil de você achar se você examinar. Legal, então agora ele executou com sucesso ali e a gente já consegue resgatar aqui os componentes visuais. Se eu clicar, ele já vai trocar o texto. Então eu já consigo manipular, instanciar eles aqui no meu código, né? E manipular eles dentro da minha programação. Tá legal, pessoal? Então isso aí é o primeiro, é o Hello World aí do Java com Android Studio, tá legal? Se você quiser dar os primeiros passos no Android, esse é o caminho, é instalar o Android, entender quem são os principais comandos e arquivos e fazer essa etapa aí, criar um componente visual e obter ele no meio da sua programação. E aí você vai estar entendendo o Android Studio, fora todas aquelas coisas que eu já ensinei para vocês, da parte do Java, linguagem de programação, lógica de programação. Então, isso você vai aprender ao longo de algumas aulas, né, algumas horas, mas para dar os primeiros passos no Android 3.2 atualizadinho. Hoje é dia 25 de novembro de 2018 e
Eu fiz todo o processo aqui com vocês, desde a instalação, o download e a instalação, até a geração do nosso primeiro aplicativo funcionando aqui no simulador. Olá pessoal, meu nome é Wagner Alves e nesse vídeo eu vou ensinar vocês como fazer a instalação do Android Studio no Linux, certo? Nessa videoaula eu vou estar utilizando aqui a distribuição Fedora, certo? Que é a distribuição aqui que eu sou embaixador e a que eu uso no meu notebook, certo? Então primeiramente a gente vai precisar aqui fazer download do Android Studio. Eu já estou aqui com a página aberta, clica aqui em download, certo? Marca aqui o checkbox, clica em download novamente e seleciona aqui o diretório que você quer fazer o download. Clica em save e obviamente aqui eu já possuo esse mesmo download aqui baixado, então não tem necessidade de fazer novamente e eu já deixei baixado aqui já para a gente não se estender nessa aula, certo? Vou cancelar aqui, vocês aí que não tiverem pode deixar baixando. Aqui ele informa algumas premissas para o download: desempacotar o arquivo, mudar a variável path. Se vocês quiserem executar aplicativos 32 bits em máquina 64 bits, também tem que fazer download de algumas bibliotecas, e isso aqui eu vou mostrar no decorrer do vídeo, certo? Outra premissa aqui é fazer download do JDK, certo? Então eu escolhi aqui a versão 874 JDK para Linux 64, que é a minha versão 64 bits. E a gente tem dois downloads aqui para fazer. Ou faz o download do RPM, que já é o arquivo compilado pronto para instalação, ou faz o download do código-fonte para fazer a compilação. Eu prefiro baixar o RPM, até porque eu não vou mudar nenhum parâmetro. Então a gente clica aqui no 64 RPM. Ele deu um erro aqui para mim, deixa eu voltar aqui. Acabei baixando várias vezes esse arquivo aqui, pode ser esse erro. Clicar novamente aqui. Desculpa, você deve aceitar os termos de licença antes de fazer o download, tá ok. Deixa eu declinar aqui e aceitar novamente. Pronto, aceitei novamente. Cliquei aqui e ele já vai me permitir fazer o download. Vai ser a mesma coisa, ele já vai identificar que eu já possuo esse download, então não tem por que baixar novamente, certo? Quem não tiver feito o download ainda, baixa, que agora eu vou passar para o processo de instalação. Abrindo aqui o terminal, em algumas máquinas aí é Ctrl Alt T, Ctrl Shift T, aplicativos, utilitários, varia de distribuição para distribuição. Na minha eu preciso botar a barra de pesquisa aqui e digitar term, que ele já aparece aqui para mim. Pronto, o que é que precisamos fazer? Primeiramente a gente vai precisar fazer a instalação do JDK e mudar a variável Java Home para que não venha a ocasionar um erro na instalação do Android Studio. Então eu estou aqui em meus documentos. Se eu der um ls aqui, ele vai mostrar tudo que eu tenho aqui, certo? Como é que eu faço para entrar em meus documentos? Simples, deixa eu sair daqui. Pronto, vim aqui para o diretório raiz do meu sistema. Se eu der um ls, vocês veem que os arquivos são diferentes. Então eu preciso entrar no diretório dos meus documentos. cd para entrar no diretório, /home, que é o diretório onde ficam todos os usuários, certo? E o nome do usuário, no meu caso é Wagner. Wagner. E documentos está dentro de Wagner. Então, documentos com D maiúsculo. Lembrando que o Linux é case sensitive, ele diferencia maiúsculo de minúsculo. Então, a pasta documentos vai estar dentro do diretório home do usuário com o D maiúsculo, certo? Então aqui eu estou dentro de documentos. Se eu der um pwd aqui, vocês vão identificar o caminho completo. /home, /Wagner, /documentos. Se eu der um ls, volta a mostrar meus arquivos. Bom, gente, desculpa aí, a garganta tá um pouco ruim, certo? Mas enfim. Eu tô vendo um arquivo, eu tô vendo muitos arquivos aqui e não tô encontrando o que eu quero. O que é que eu faço? Vou dar um ls, pipe, grep, -i, jdk. Pronto, acabou achando aqui o jdk, certo? jdk-84-linux-x64.rpm. Como é que eu faço para fazer a instalação desse pacote? Sudo, porque eu não estou como usuário root, então ele vai chamar poderes de root para me poder executar esse arquivo, esse pacote, certo? JDK e aperto tab. Quer dizer, sudo rpm, que é o comando para fazer a instalação de pacotes rpm, -ivh. O parâmetro i é para fazer a instalação, o parâmetro v é para você ver o processo de instalação e o parâmetro h é para ele mostrar uma barra de progresso, certo?
e o nome do pacote que eu quero instalar, JDK, e aperto Tab que ele autocompleta para mim. Ele me pediu a senha aqui, meu usuário. Coloquei aqui e ele já fez aqui a instalação. Ele já está identificando que esse pacote já está instalado para mim. No caso de vocês, quem não tiver com ele instalado, vai ser simples. Ele só vai passar uma barrinha de progresso e vai fazer a instalação completa. Tá ok? Vou limpar aqui a tela. E agora é o seguinte. Com o JDK instalado, a gente precisa mexer numa variável, certo? Que é a variável de ambiente Java Home. Para isso, a gente precisa identificar onde está instalado o JDK, o caminho completo. Para isso a gente vai executar alternatives -config espaço Java. Você vê aqui que ele me abriu uma console com todas as instalações do Java que eu tenho, certo? Uma usrlib jvm Java, usrlib jvm jre e usr Java JDK, que é o que a gente está precisando. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai copiar aqui /usr Java até 7.4, que é a versão do nosso pacote, certo? O que tem aqui para frente a gente ignora, a gente só precisa desse caminho. Duas formas de copiar: clica com direito, copiar, ou Ctrl Shift C, certo? Com isso a gente já tem o caminho que a gente precisa copiado. Para sair do console, só é pressionar Ctrl C, ele sai, certo? Eu vou limpar aqui a tela. E vocês vão ver agora, eu vou dar um eco na variável Java Home, vocês vão ver que ela vai estar vazia. Echo $Java _home. Ou seja, ela não me retornou nada. É um campo vazio. O que é que eu preciso fazer? Eu preciso setar um valor nessa variável e exportar, para que ela venha a funcionar na instalação do Android Studio. Na hora que você vai executar o Android Studio, ele procura esse caminho, que é o caminho do JDK. Até porque quando a gente vai desenvolver nativo para Android, a gente precisa do Java, certo? Então é simples. Vamos criar aqui a variável. Existem duas maneiras de fazer. A gente já pode exportar criando a variável, ou pode criar a variável para depois exportar. Eu vou fazer da forma mais simples. Eu vou primeiro criar a variável e depois eu vou exportar. Então seria Java _home igual, e a gente vai fazer o que aqui? Ou clica com direito e clica em copiar, ou simplesmente vem Ctrl Shift V, vai dar no mesmo. Eu prefiro usar os atalhos, mas eu explico porque as pessoas podem não saber o que é que eu estou fazendo aqui. Pronto, fazendo isso aqui, eu só aperto Enter, certo? E minha variável já tem um valor. Como é que eu vou saber se realmente ela alocou esse valor para ela, para essa variável? É simples. Eu vou reexecutar aqui o echo $Java _home, e vocês veem que o valor mudou. O que me retorna agora é o caminho do nosso JDK, certo? Beleza. Só isso funciona? Não. Preciso agora exportar essa variável para que ela seja vista por todos, certo? Então, export Java _home. Eu não preciso usar o $, aqui, o cifrão, como vocês queiram chamar, porque ele já entende que é uma variável, certo? Então, eu acabei de exportar. Se eu der um set pipe grep -i Java, ele vai me trazer todas as variáveis Java que eu possuo, certo? Então vocês podem ver aqui que eu tenho Java Home, com o caminho que a gente passou, a variável path, que tem o caminho do JDK já nela, certo? Inclusive aqui com o nosso Java Home também. Perfeito. O que é que a gente precisa fazer agora? É simples, já exportamos, agora precisamos criar um arquivo dentro de profile.d, certo? Eu já tenho esse arquivo criado, mas eu vou mostrar como fazer para colocar o mesmo caminho, a mesma variável com o caminho da Java Home. O que é que a gente vai fazer? Dar um vi ou nano, vocês podem usar o editor de texto que vocês quiserem, /etc, sempre pressione Tab que ele vai autocompletar para vocês, /profile.d, certo? /java, java.sh. Pronto. Fazendo isso, ele vai abrir um arquivo em branco para vocês, e depois vocês vão passar o valor que eu vou mostrar aqui e depois vão salvar, certo? No meu caso já está aqui editado. Vocês vão escrever isso aqui dentro desse arquivo. Quem usou o VI para escrever é simples. Quando vocês abrirem o arquivo em branco, vocês vão precisar pressionar a tecla I ou a tecla Insert para poder entrar no modo de edição, certo? Depois que pressionar a tecla I ou Insert, ele vai deixar você digitar.
Então, lembre que é case sensitive. O Java Home tem que estar em maiúsculo, certo? E o resto vai estar como está aí. Então, seria Java underline home igual /usr /java /jdk 1.8.0 underline 74 barra. Lembrando de outra coisa. Esse caminho é na minha distribuição, é na minha máquina. Então, vocês têm que executar aquele alternatives config java para ver onde é que está instalado de vocês e se a versão pode ser diferente também, então isso pode mudar, pode ser amanhã isso aqui pode ser 7.8, 7.5, aqui pode ser 9, entendeu? Então não é igual ao meu. Quem está usando a mesma versão do JDK que o meu, pode ser que seja esse mesmo caminho, a depender da distribuição. Então vocês vão pegar esse caminho da forma que eu fiz, vão copiar para não ter erro, certo? Depois que escrever tudo isso aqui, a gente vai sair do modo edição, pressiono ESC, certo? Então ele sai do modo de edição, depois segura Shift, 2 pontos, X, e ele salva o nosso arquivo. Pronto, ele saiu e salvou o nosso arquivo. Se vocês entrarem novamente, vocês vão ver que o arquivo já vai estar editado com o caminho que vocês precisam. Para sair, sem precisar fazer nenhuma modificação, basta pressionar ESC, 2 pontos e Q. Assim ele sai sem fazer nenhuma alteração ou descarta qualquer alteração que tenha sido feita sem nenhuma intenção, certo? Pronto. Feito isso, a gente já tem quase tudo pronto para fazer a instalação do Android Studio. O que é que a gente vai precisar agora? Lembra? Aqui ele pediu algumas premissas para fazer essa instalação. Desempacotar o arquivo, que está zipado, alterar a variável de ambiente path para colocar esse caminho aqui. Como é que a gente vai ver isso? Vou dar um echo $path e ele vai me dar tudo que tem na minha variável de ambiente path. São os caminhos. Então eu já tenho aqui bin home Wagner, .local bin home Android. O meu Android Studio ele ainda não está aqui, certo? Então o que é que eu preciso fazer? Ele disse que eu preciso adicionar Android-Studio-bin no path. Mas isso aqui, gente, é só para você poder executar sem precisar entrar no diretório, certo? Então isso vocês não precisam se preocupar agora. Vamos fazer todo o processo que a gente precisa e vamos ver logo isso aqui também. Isso aqui são as bibliotecas que vai ser preciso para você executar aplicativos de 32 bits em máquinas de 64 bits, certo? Então quais são as bibliotecas? IE32 libs, certo? Todas as máquinas já vêm com elas instaladas, pelo menos nas principais distribuições. lib32 ncus, certo? E a lib32 stdc. Então vou mostrar aqui como é que vai fazer para a gente conseguir achar essas bibliotecas. Eu vou diminuir aqui a tela. Até aqui tá bom. Vou dar um Ctrl L para limpar a tela. E vai ser bem simples. Para a gente achar, a gente pode usar ou o utilitário IAM ou o utilitário DNF. Para quem é mais novo, aí já a partir do CentOS 7, algumas distribuições do Fedora já está usando DNF, mas também ainda aceitam utilizar o IAM, certo? Então, vamos lá. IAM search. Ele vai procurar. Como a IE32 já vem nas principais distribuições, vamos procurar a ncus, certo? Então eu vou clicar aqui, ncus, vou colocar só isso e ele vai procurar para mim. Vê aqui que ele apareceu várias coisas que casaram com ncus. Mas o que é que eu quero? As bibliotecas, certo? Então se eu quero as bibliotecas, eu tenho duas bibliotecas aqui. Uma IME86, que é 32 bits, e a x86-64, que são as 64 bits. Então o que eu vou fazer? Vou copiar essas duas aqui, copiar, certo? Vou dar um IAM, install, Ctrl Shift V aqui para ele colar. Vou lá novamente, vou copiar agora a 32 bits, certo? Ctrl Shift C, vou dar um espaço aqui, Ctrl Shift V. Pronto, com isso aqui, e vou dar o "-y", que é para ele não me pedir confirmação. Vou pedir para ele instalar. Ele deu um erro aqui, vamos ver o que aconteceu. Yum, install, ncus-lib, "-y". Tá, eu não estou como root aqui, então vou dar um sudo para ele me dar permissão. Vou colocar a minha senha. Pronto, você vê que agora ele já está procurando. Pronto, ele já identificou que eu já possuo elas instaladas aqui, certo? Então eu não vou ter problema com isso. Bem assim vai ser feita com as outras bibliotecas. Essa lib, stdc,
plus plus. Vou dar uma dica. Quando forem fazer o search dessas bibliotecas, não copiem o nome inteiro, porque isso varia de distribuição para distribuição. Qual é o nome-chave da biblioteca aqui? stdc++, certo? Então vou dar um Ctrl C aqui e vou dar um search. Vou apagar um N-cursos aqui, Ctrl Shift V. Tá vendo aqui? Ele me trouxe várias bibliotecas aqui, ó. Trouxe os libs aqui, x8664, IME86, o docs, o devel. Aí é bom vocês instalarem tanto o devel do x8664 e IME86 quanto a biblioteca comum, normal, certo? Então, fazendo a instalação dessas bibliotecas, você acaba com as premissas aqui. Vocês provavelmente não vão ter nenhum erro, certo? Na instalação do Android Studio. Bom, feito isso, o que a gente precisa fazer? Eu já estou aqui no meu diretório de documentos. Deixa eu maximizar aqui um pouco, aumentar um pouco essa tela. E eu preciso identificar o meu android.zip. ls-l pipe grep-i android. Ele vai me trazer tudo que casar com Android aqui. Então eu tenho Android Floating, Android Studio. Pronto, o que eu preciso é isso aqui. Vou copiar, Ctrl Shift C e vou dar um zip e vou colar aqui. Ou seja, eu estou pedindo para ele dizipar esse arquivo. Então ele vai trabalhar aqui em cima do meu arquivo, vai descompactar. Isso demora um pouquinho, mas é bem tranquilo. Quem não tiver um zip instalado, vocês podem ir lá no arquivo, nos meus documentos, clicar o direito, extrair aqui que ele vai extrair normalmente. Caso não tenha, vocês podem fazer o yarn install -y um zip que ele vai fazer a instalação do pacote para vocês, certo? Se der algum erro é porque vocês podem não estar com roots, ou vocês já usam com o usuário root, ou usam sudo antes de executar o comando, certo? Pronto, como eu já baixei aqui, já descompactei, eu preciso entrar no diretório cd Android Studio. Tá indo rápido aqui para mim, porque quando eu pressiono o Tab, ele autocompleta, certo? Vou dar um Ctrl L para limpar e um ls-l. Eu vejo que eu tenho alguns diretórios aqui. O que é que eu preciso fazer? Entrar no diretório bin, cd bin. Vou dar um ls-l novamente. Vocês vão ver que tem alguns arquivos aqui. O arquivo que eu vou precisar executar é o arquivo studio.sh, certo? Esse arquivo ele precisa ter permissão de leitura ou de execução. No meu caso aqui, ele já vem com essa permissão. Então, eu não tenho problemas. Mas, no caso de vocês, pode ser que ele venha da seguinte forma. Deixa eu só explicar aqui. O meu já tem permissão de execução, não só pela cor verde. É por aqui que eu vejo. Quando eu dou um ls-l, ele me mostra os atributos. Então, aqui, R, leitura, W, escrita, X, execução. Isso para o dono do arquivo. Quem é o dono do arquivo? Wagner. Aí vem o próximo campo, R, leitura, aí tem um traço aqui, ou seja, não tem escrita, e tem um X, ele tem permissão de leitura e de execução para o grupo do dono. Quem é o grupo do dono? Esse aqui, Wagner também. E outros, ou seja, quem é outros? Qualquer usuário do sistema R e X, ou seja, ele tem permissão de execução para todo mundo. Então eu vou remover aqui essa permissão de execução só para vocês verem como é que ficariam. Como é que podem estar ou de algum de vocês. Então eu vou dar aqui um chmod -x studio.sh. Vou limpar a tela e vou dar um ls-l novamente. Vocês podem perceber que meu arquivo aqui ficou branco. Ou seja, eu removi a permissão de execução. E se vocês analisarem aqui, ó, o RW está aqui, mas não tem o X. O R está aqui, mas não tem o X e nem o W. E o R está aqui e não tem o X nem o W. Eu vou agora readicionar a permissão com o mais aqui. O menos remove, o mais acrescenta, certo? Vou dar um ls-l de novo. Você vê que ele voltou a ficar verde aqui, certo? E apareceu o X aqui, que é o parâmetro de execução para o meu arquivo. Pronto. Com tudo isso aqui, agora o que é que a gente precisa? Só fazer a instalação do nosso pacote, certo? Então, já está quase tudo pronto. O que é que a gente vai precisar fazer? Vou voltar aqui no meu arquivo. Executar. Como é que eu faço para executar esse arquivo? É simples. Eu posso dar, se eu já estou no diretório dele, eu posso dar um /studio.sh, certo? Como eu posso dar um sh studio
vai ser a mesma coisa. Por quê? Só para vocês entenderem, esse arquivo é um arquivo de script que vai fazer todo o procedimento de instalação. Como é que a gente sabe? É simples, eu vou dar um vi studio.sh. Vocês podem ver aqui que o arquivo é completamente legível, não é um arquivo compilado. Ele vai executar aqui com o SH, com o interpretador SH. Ele tem tudo que vai ser executado aqui, esse arquivo vai ser lido linha a linha e vai fazer tudo que ele precisa para fazer a instalação do Android Studio. Eu não vou me aprofundar nesse arquivo aqui, até porque não é premissa mexer nesse arquivo para fazer a instalação. É só para mostrar para vocês que nada mais é que um script que vai fazer todo o procedimento de cópia das variáveis, de cópia dos binários, das bibliotecas, do SDK, e tudo vai ser feito através desse arquivo. Certo? Então a gente só precisa executar, é como se fosse um programa que não foi compilado, é um script. Então eu vou dar um ESC2.x para sair aqui, certo? E vou executar o arquivo .studio.sh. Pronto. Vocês veem aqui que ele já está mostrando algumas informações aqui. Deixa eu puxar para cá. Ele vai aparecer aqui novamente. Pronto. Como eu já possuía instalado o Android Studio aqui, ele já trouxe para mim aqui já a minha tela, certo? Com o meu último projeto que estava aberto, certo? Então isso mostra, eu deletei o meu Android Studio que eu tinha, certo? Na verdade eu renomeei o diretório, então eu tentava abrir e não conseguia. E agora, com a instalação, é simples, ele já identificou para mim que eu tinha um projeto e já trouxe, certo? Aí o procedimento de instalação vai ser o mesmo para qualquer sistema operacional. Depois que o Android Studio abrir, ele vai lhe pedir o caminho onde você vai querer fazer a instalação, assim como pede no Mac, como pede no Windows, enfim. O procedimento é bem simples. Se tiver algum problema, vocês podem deixar no comentário que a gente vai estar lá para ajudar, certo? Inclusive eu também estou fazendo esse curso de Android, achei bem legal, certo? Então é isso aí, galera. Quem tiver com alguma dúvida, precisar de alguma coisa, é simples, basta deixar no comentário, vai ter sempre alguém para ajudar, certo? Eu vou cancelar aqui, dar um Ctrl C. Vocês vão ver que ele sumiu, né? Para mim abrir novamente, Studio. Como eu não puxei ele aqui ainda, eu vou executar novamente aqui o Studio.sh. Deixa ele abrir aqui. O que acontece aqui? Eu renomeei o diretório onde eu já tinha feito a instalação dos binários, certo? E não removi os arquivos do SDK, até porque para me fazer download tudo novamente é um trabalho um pouco árduo, certo? Então é simples, ele está iniciando aqui como se fosse a primeira vez. E, enfim, galera, se vocês precisarem de alguma ajuda, qualquer coisa, é bem simples. O procedimento para poder fazer a instalação sem nenhum erro é esse aí, basicamente. Eu vou acrescentar no documento para vocês fazerem download novamente, certo? E qualquer dúvida, a gente vai estar à disposição. Então, um abraço e até mais. Para a gente testar as aplicações no dispositivo físico, a primeira coisa que a gente tem que fazer é habilitar no dispositivo o Developer Mode, o modo de desenvolvimento, tá? Eu estou aqui com um tablet da Samsung. Eu nunca habilitei antes o Developer Mode nele, tá? O que a gente tem que fazer aqui é o seguinte, ó. Eu venho aqui no Settings, venho aqui ó, na aba Device, General. Em cada modelo de tablet, de cada marca, vai ser um pouco diferente isso, tá? Aqui no caso do S3 é isso, ó. Venho aqui ó, General, na aba About Device. E eu vou ter esse build number, tá? Que é um X aí, que é um identificador único aí do meu tablet, tá? Se eu clicar nessa opção aqui 7 vezes, ó, pode ver que depois que eu clicar 2 ou 3, ele já vai aparecer uma mensagem aqui embaixo. Então eu clico aqui, ó. Sete vezes, ó. Developer Mode has been turned on, tá?
Quando você clica 3 vezes, ele já fala, você está a 4 cliques de habilitar o Developer Mode. Depois você dá os 7 cliques, ó, ele vai abrir mais uma aba aqui, ó, Developer. Ok? E aí você pode ligar aqui, ó, USB Debugging. Ó, Debugging Mode launches when USB is connected, tá? Então, eu ligo aqui o modo Debugging. Ok? Se você quiser, tem algumas opções aqui que você pode ligar de Debug Mode, tá? Mas o principal é ligar o USB Debugging, ok? Após isso aqui, quando você ligar o tablet na entrada USB, você vai ver que lá nas opções do Android, na hora de executar o aplicativo, a gente vai ter o nosso tablet, ok? Então, uma vez com o tablet lá com o Developer Mode habilitado, tá? Você vai ver que na hora que você rodar a sua aplicação aqui agora, ó, que você usar o Run, olha lá, ele te permite agora rodar ele no simulador ou no meu tablet que está conectado aqui, tá? Aqui ele só está dando um errinho porque eu não tenho a API 8 instalada, tá? O meu tablet está desatualizado. Eu preciso fazer um update no meu Android ali, tá? Para que ele rode. Por isso que ele não está deixando. Mas até aqui esse é o processo, tá? É habilitar o Developer Mode e na hora do simulador você seleciona o aparelho que está ligado aqui pelo USB, ok? Uma outra forma da gente rodar o aplicativo dentro do tablet, que é até um pouco mais simples, né? Seria a gente pegar o aplicativo que foi compilado e enviar por e-mail mesmo, tá? É bem simples isso. Quando eu executei a aplicação aqui no simulador, né, ele compilou, ele construiu toda a aplicação e rodou aqui no simulador. O que eu preciso fazer é pegar essa aplicação que foi compilada, que foi construída, e enviar para o meu e-mail e abrir ele do e-mail do Android, tá? Para eu achar essa aplicação compilada, eu tenho que vir aqui no diretório da pasta, tá? Já vem aqui, ó, dá um botão direito aqui no app e abre ele aqui, ó, Show in Explorer, essa pasta aqui, app. Você vai ter aqui, ó, Build. Não, volta um nível aqui, ó, para cima. Build. App, desculpa. É a pasta build dentro do diretório app, tá? Build, output, apk. E aí você vai ter esse arquivinho aqui, ó. apk debug unaligned, tá? Esse apk é como se fosse a compilação final do nosso aplicativo. Quando a gente acabou o aplicativo e quer publicar ele lá no Google Play, a gente tem que enviar esse arquivo aí. Tá? Pode ver que ele é um arquivo de 1 MB. Se eu simplesmente pegar ele e anexar no e-mail aqui, ó, tá? E mandar para o meu e-mail, eu consigo abrir o link desse APK pelo meu Android. Na hora que você abre o link, ele já instala o aplicativo para você.